Antes de se encontrar com Trump, o presidente Bolsonaro foi visitar a CIA. Moro também foi à CIA e ao FBI. Foram firmar acordos. Pergunta: quem entra com o que em tais acordos? A CIA tem como missão e alvo países estrangeiros em favor dos interesses dos Estados Unidos, geopolíticos, econômicos, o que for, seja legal ou ilegalmente. A CIA já trabalhou para derrubar incontáveis chefes de Estado, já inventou guerras e revoluções contra revoluções mundo afora, inclusive no Brasil, vide 64. Confiram no YouTube o documentário O Dia que Durou 21 Anos, filmaço de Camilo Galli Tavares. Ouve-se a voz do presidente Johnson dando instruções para derrubar Jango Goulart, o presidente do Brasil. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Com farta documentação, áudios e imagens sobre as ações da CIA. Nesse momento de acirramento da disputa entre potências, os Estados Unidos têm um objetivo vital na América do Sul: os 300 bilhões de barris de petróleo da Venezuela, a maior reserva do mundo. Os Estados Unidos extraem 11 milhões de barris dia. O declínio da produção norte-americana tem início marcado daqui 6 ou 7 anos. E o Brasil pode chegar a 200 bilhões de barris de petróleo com o pré-sal. Por isso, há menos de 6 anos, os Estados Unidos espionaram a Petrobras e a presidência da República. Por isso, até o final do governo Fernando Henrique, a espionagem norte-americana agia escancaradamente no Brasil. Com CIA, FBI, DEA, NSA, quase 2 dezenas de agências. Segunda-feira era o dia da reunião da nação. Pela manhã, a reunião das agências norte-americanas na sua embaixada em Brasília. Então eram 19 agências atuando no Brasil. Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça de Lula. Paulo Lacerda, diretor da Polícia Federal. Só então a Polícia Federal ganhou orçamento e estrutura. Tais informações foram confirmadas não só por 2 policiais federais que tiveram altos cargos na PF, Rômulo Fiche de Berredo e José Roberto Benedito Pereira. José Roberto, ex-chefe de gabinete do diretor e ex-corregedor-geral da Polícia Federal. Berredo também da Corregedoria. Confirmação feita também pelo homem que chefiou o FBI no Brasil por quase 4 anos, Carlos Costa. No início dessa série, 12 de maio de 99, Greg Peter Osh chefiava a CIA no Brasil. Antes dele, certo Bock e um tal Jimmy. Nos dias do escândalo Sivan, governo Fernando Henrique, Branson Bryan chefiava a CIA no Brasil. Todos ocultos, como se fossem apenas diplomatas. A presidente Dilma conheceu tais informações antes de encontrar-se com Obama, após a crise com espionagem da NSA a ela e a Petrobras em 2013. O que hoje é a seção de contra-terrorismo da PF, o COT, foi montada com dinheiro norte-americano, ainda no governo Sarney. Essa seção já se chamou CDO, Centro de Dados Operacionais, depois SOIP, Serviço de Operações de Inteligência Policial. Os primeiros cargos foram doados pela base da CIA no Paraguai. No CDO ou SOIP da Polícia Federal havia controle total dos norte-americanos. Lá só trabalhavam agentes ou delegados da PF que se submetessem a teste de detector de mentiras, aplicado pela CIA. E não no Brasil ou em Langley, sede da agência, mas em hotéis nessa mesma Washington. Os PFs tinham que responder, por exemplo, se mentiam, eram corruptos ou homossexuais. Apenas imaginem um agente norte-americano se submetendo a isso no Brasil. Cadeia e pesada.
Regime de Informação Compartilhada. Esse era o apelido para a operação da CIA dentro da PF. Até início dos anos 2000, a CIA chegou a ter 14 bases no Brasil. Walter Mairovich era o chefe da SENAD da presidência, a Secretaria Nacional Antidrogas. Em documento oficial, acusou afronta da CIA-IDEA e escancarou: todos agentes da CIA-IDEA devem apresentar-se à SENAD e ser relacionados. Cooperação sim, invasão não. 5 anos depois, Carlos Costa deixava a direção do FBI no Brasil. Em entrevista de 17 páginas, me confirmou: a CIA criou o CDO dentro da PF e tinha 14 bases no Brasil. O ex-chefe do FBI disse mais: era e é trabalho dos agentes influenciar, leia-se cooptar, de qualquer maneira, sejam funcionários do Estado, jornalistas, seja quem for necessário. Tinham até um candidato preferencial para suceder FHC, Garotinho, o então governador do Rio, por ser protestante, evangélico. Vejam essa foto. Sendo levado à posse de Bush Jr., numa limusine, Garotinho olha para Joey Carollo, prefeito de Miami. Ao seu lado direito, quem o convidou? Carlos Costa, o então chefe do FBI no Brasil. Isso é FBI, isso é CIA, agora visitados. Entendamos a ascensão neopentecostal no Brasil, suas origens e ligações. Olhemos hoje para a presidência e para o ministério recheado de lunáticos e lunáticas. Agora em Washington, juntos, Steve Bannon e Olavo de Carvalho. Olavo, ombudsman do bolsonarismo. Olavo diz que o vice-presidente, general Mourão, é um idiota que quer derrubar Bolsonaro. Ele especula até um prazo, 6 meses. Steve Bannon é professor da extrema-direita mundo afora. Ensina como ganhar eleições fraudando e mentindo nas redes sociais. Disse Bannon: Mourão se tornou uma voz dissonante e isso é perigoso. Disse isso em Washington, onde está Bolsonaro. Em Washington, Bolsonaro citou a capacidade bélica do anfitrião e, na mesma frase, escalou o Brasil. Disse: temos que resolver a questão da Venezuela. Trump, claro, gostou. A base de Alcântara foi entregue nesse converscote nos Estados Unidos. A Embraer já foi. Bolsonaro ofereceu também a biodiversidade, a Amazônia. Eles entrarão aqui sem visto. Você e eu não entraremos lá sem visto. O trilionário pré-sal já está encomendado, junto nacos da Petrobras. Visitam a CIA e o FBI como se fossem a Disneylândia, antes fossem apenas jecas deslumbrados.